saudando a todas e todos, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Antes da leitura da ata, gostaria de convidar a todos os senhores deputados e deputadas para fazermos um minuto de silêncio pelos lamentáveis fatos que atingiram Blumenau e Santa Catarina no dia de hoje. Convido o senhor secretário, deputado repórter Sérgio Guimarães, para proceder à leitura da ata da última sessão. Boa tarde, obrigado, senhor presidente. Às 14 horas do dia 4 do mês de abril do ano 2023, nessa cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Emerson Stein para, como secretário, proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-se por aprovada. O senhor presidente comunicou que foi distribuído de forma eletrônica. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Oscar Gutz, Carlos Humberto, Ana Campagnolo, Emerson Stein e Mário Mota. O senhor presidente suspendeu a sessão para o cumprimento do que dispõe o artigo 101 da Constituição do Estado, no que concerne a apresentação do relatório anual das atividades do Ministério Público de Santa Catarina. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário. Foram aprovados os pedidos de informação números 123 a 126 deste ano e 128 a 130 do decorrente ano. As moções número 389 a 428 de 2023, bem como o requerimento número 1267 também deste ano. Na sequência, o senhor presidente deferiu o requerimento de Fórum Parlamentar número 82/2023. Os requerimentos 1073, 1209 a 1215, 1218 a 1265, 1269 a 1275, 1277, 1281, 1283, 1284, 1286 e 1299/2023. E comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações, números 283 a 288 e 290 a 300/2023. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Marquito e Lucas Neves. Nada mais havendo a tratar, e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra ordinária para o dia seguinte no horário regimental. Segundo o secretário, lavrou a presente ata. Obrigado, deputado Sérgio Guimarães. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, dou a ata por aprovada. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Questão de ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado. Queria cumprimentar a Vossa Excelência e também nessa tarde tão triste em Santa Catarina. Queria fazer um requerimento aqui oral para os demais colegas deputados e deputadas que estão inscritos para explicações pessoais ou breves comunicações. Nós temos ali, se eu não me engano, 11 inscrições até agora, e acredito que todos vão se manifestar em relação ao fato acontecido em Blumenau, com muito pesar. Eu queria fazer uma solicitação para que, se a gente pudesse, diminuir o tempo para 5 minutos, para cada um poder se manifestar nesse período, e assim todos que estão inscritos conseguem fazer suas manifestações. Esse é o meu requerimento oral. Obrigado, deputado Marquito. O tempo regimental
é até 10 minutos, eu entendo que a gente deve respeitar, e aqueles que puderem antecipar as suas falas ou ser mais breves, nós acolhemos aí, deputado. Breves comunicações. Primeiro deputado inscrito, deputado Carlos Humberto. Vossa Excelência tem o tempo de até 10 minutos. Renovando que essa Assembleia sente muito pelo ocorrido hoje a todas aquelas famílias de Blumenau e de Santa Catarina, e motivo pelo qual, na abertura da sessão, respeitamos 1 minuto de silêncio. Com a palavra, deputado Carlos Humberto. Presidente, deputado Maurício, nobres deputados, deputada, aqueles que nos assistem, na triste tarde de hoje, aqui em Santa Catarina, eu havia me inscrito para tratar do aniversário do município de Camboriú, que hoje completa 139 anos, aniversário também do meu irmão mais novo, João Paulo, mas infelizmente, o fato que nos pegou todos de surpresa, que causa uma tristeza imensa, ocorrido em Blumenau, com a perda de 4 vidas, 4 anjos que nos deixam com 4, 5, 7 anos de idade, sem sombra de dúvida, marcará a história de Santa Catarina com essa tristeza que nos assola a todos. Infelizmente, fatos iguais a este têm se multiplicado ao longo dos anos no Brasil e no mundo. É difícil nós acharmos uma explicação lógica que explique uma monstruosidade como essa. Talvez o ataque feroz feito à família, deputado Oscar, contribua. A falta de cobrança de deveres, de educação, do respeito à lei e à ordem. Nós relativizamos tudo. O que era certo passou a ser errado. O respeito aos mais velhos, às crianças. A indignação quando uma pessoa sofre e a sociedade enxerga calada. Quando os nossos governantes nos assaltam e roubam e acabam ocupando novamente o poder, é difícil achar uma explicação que nos conduza a um ser humano empregar energia física que cause um dano tão grande e irreparável. Eu sou pai de um menino que tem a mesma idade desses 4 anjos que nos deixaram na manhã de hoje.
Eu me coloco no lugar das mães e dos pais, do sofrimento familiar e comunitário. Faço coro e voz junto ao poder público, municipal, estadual, nas suas notas e nos seus pesares. Faço também, em meu nome, como representante do Estado de Santa Catarina, peço a Deus que conforte, de alguma maneira, estes pais enlutados, para que eles tenham, de alguma medida, no futuro, a sua dor diminuída, porque ela nunca vai deixar de acontecer. Convoco também os meus pares de assembleia, os homens que exercem o poder no Brasil e no mundo, para que a gente tente, num primeiro momento, amparar as famílias e dar, de alguma maneira, segurança para que a sociedade escolar volte às suas atividades após a Páscoa. Uma semana como essa, marcado pela crucificação e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que trouxe a mensagem da salvação, do amor ao próximo, do bem-querer e do cuidado. Que Ele nos ajude e nos guie num caminho de luz que nos traga melhoras. Como parlamentar, além de me solidarizar, de me colocar à disposição, faço a minha parte também, peço, senhor presidente, que o senhor inclua na pauta a minha indicação de número 325, que solicita ao governo do Estado de Santa Catarina que, de maneira urgente e emergencial, convoque ou contrate homens preparados e armados para, no menor prazo possível, estarem junto às unidades de ensino de Santa Catarina, dando proteção às famílias e aos nossos estudantes. Com todo o respeito a todas as outras medidas, mas a medida que nós precisamos hoje é de segurança armada. É isso que trará um pouco de paz para as famílias que têm os seus filhos nas nossas unidades de ensino. Subscrevo também projeto de lei, 3 projetos de leis, deputado Oscar, Napoleão, deputada Ana Campanholo, que versam na mesma direção de nós termos, e digo isso com tristeza, infelizmente, no menor prazo possível, guarda preparada e armada na frente dos nossos colégios. É triste. Está virando uma prisão, um local de ensino, um local de bem-querer, um local de compartilhamento. Mas, como eu disse no início, não acho uma explicação lógica. Mas nós somos obrigados, como agentes públicos, a dar essa resposta às mães e os pais que nos cobram por uma medida, nesse momento, de urgência, para que depois a gente consiga discutir e, com fraternidade e união, tentar achar uma solução. Por favor, deputado Milton. Deputado Carlos Humberto, parabenizá-lo pelo pronunciamento, solidarizar-me também com as famílias e deixar aqui um apelo também, senhor presidente. Estive agora há pouco com o presidente Mauro, deputada Luciane, e no pronunciamento do deputado Mauro, também em nome dessa casa, para que semana que vem possamos nos reunir e essa casa também participar da solução para os próximos encaminhamentos, para que
possamos minimizar o sofrimento dessas famílias, mas também, de maneira preventiva, tentar evitar que isso se repita. E faço um apelo aqui ao senhor governador Jorginho Melo, como também falou ontem a deputada Ana Campanholo, que sancione o projeto de lei aprovado por unanimidade dessa casa, da instalação das câmeras de segurança nas escolas. Isso vai contribuir também para mitigar essas situações. Você vai no mercado, tem câmera de segurança, no estádio tem câmera de segurança, na lotérica tem câmera de vigilância, você vai no banco, tem câmera de vigilância. E como que não vai ter nas escolas, que tem o nosso bem mais precioso, que são os nossos filhos? Então, faço um apelo ao governador do estado que também possa sancionar esta lei, e semana que vem, por certo, nos reuniremos como Assembleia para também colaborarmos para que essas tragédias não se repitam. Obrigado, deputado, parabéns pelo seu pronunciamento. Obrigado, deputado. Presidente, então reitero o meu pedido de inscrição na pauta da indicação 325 de 2023. Termino pedindo a Deus, nessa Páscoa, que nos traga paz, que nos traga solidariedade, que nos derrame com amor, para que a gente se livre de monstros e monstruosidades como essa. Mais 30 segundos. E que na Páscoa do ano que vem, a gente comemore o amor pascual dentro de cada um de nós. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Carlos Humberto. Próximo orador inscrito online, deputado Napoleão Bernardes. Vossa Excelência tem o tempo de até 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os colegas que estão em plenário, a todos que nos acompanham de forma online. Eu peço perdão imediatamente aqui, presidente, para comentar, de estar aqui fora do rito, mas é um dia totalmente atípico e dias extraordinários, dias atípicos, justificam também medidas atípicas. É um dia de profundo pesar para toda a população de Blumenau, um dia que comove Santa Catarina e o Brasil, um dia que nós jamais gostaríamos de vivenciar, testemunhar ou presenciar. É um momento de muita dor e a nossa primeira fala é justamente de muita solidariedade, de muita irmandade, de muita solidariedade em relação a essas vítimas. A comoção em Blumenau, senhor presidente, caros e queridos colegas, é tremenda e eu preciso, ao vivenciar isso, tenho uma vida pública de muitos anos, é o dia mais triste de toda a minha vida pública. Eu fui prefeito da cidade de Blumenau por 6 anos, passei por muitos momentos de muita dor em relação à vida da cidade, tantos traumas que a cidade já viveu, mas hoje é um dia único, é um dia, de fato, de muito pesar, de muita dor, de muito sentir, e a primeira fala aqui é de solidariedade a todos aqueles diretamente atingidos e diretamente envolvidos. Senhor presidente, a Assembleia Legislativa tem um âmbito grande de matérias legislativas em tramitação, e eu preciso destacar aqui de que prontamente o nosso presidente, representando a mesa diretora dessa casa, o presidente Mauro de Nadal, já prontamente posicionou o sentido da Assembleia Legislativa no contexto de fazer pautar medidas importantes legislativas para que a Assembleia Legislativa tenha respostas legais duras e firmes, tanto para a coibição, para a prevenção, quanto lá na frente em relação à repressão desses casos que nós não desejamos que jamais se repitam. Então, nós tivemos uma participação muito pronta, muito proativa do presidente Mauro, da deputada Luciane Carminati, que é a presidente da Comissão de Educação, e deve haver uma mobilização de líderes já no início da próxima semana para elaborar uma pauta muito firme de que aqueles projetos que estão em tramitação na casa possam, de forma muito célere, serem discutidos, refletidos, mas também aprovados, para que todas aquelas medidas que, de algum modo, possam coibir, prevenir e inibir situações como essas, que essas possam tomar força e vigor. Tivemos recentemente a aprovação no âmbito da Assembleia, inclusive fui o relator na Comissão de Constituição e Justiça do projeto de lei do deputado Jair Mioto a respeito das câmeras de vídeo monitoramento. Está tramitando na Assembleia o projeto de lei do deputado repórter Sérgio Guimarães sobre a questão de detectores de metais. Há uma tratativa intensa, tanto do deputado Carlos Humberto quanto do deputado Camilo, no sentido de aproveitamento de militares da reserva por parte dos municípios. Ontem mesmo, a deputada Ana Campanholo está no plenário com a sua filha Catarina, de tenra idade, como a minha Manuela, como a do deputado Matheus Cadorim, do deputado Carlos Humberto,
somos a bancada aí dos pais recentes e todos nós nos colocamos no lugar de todos esses pais, mães, avós que passam por esse sofrimento terrível. A deputada Ana ontem pautou na Assembleia um projeto de lei sobre um conjunto amplo de medidas relacionadas a monitoramento de um modo geral. É claro que esse problema é amplo, complexo, passa muito por questão de saúde mental e passa muito também por desafio das tecnologias desses novos tempos que acabam, infelizmente, adoentando a tantas e tantas pessoas. Então, não é uma única medida, mas são um conjunto de medidas que têm que ser tomadas para que esse mal não volte a ocorrer. Eu, como disse, faço essa participação breve na sessão de hoje pelo momento atípico que vivemos aqui em Blumenau, mas para externar, em primeiro lugar, o profundo pesar, a profunda solidariedade, dói na alma, dói no coração, no momento que a cidade de Blumenau vive. É importante destacar, por uma infeliz coincidência, hoje haveria a troca de comando da Polícia Militar aqui de Blumenau, da 7ª Região, prontamente, num ato de muita presteza e solidariedade, o próprio comandante-geral se deslocou imediatamente para o local da ocorrência, o governador do estado, Jorginho Melo, com pronta sensibilidade, atuando a partir aqui de Blumenau, o prefeito Mário Hildebrand liderando ações pontuais e todo um conjunto de ações dos vários órgãos públicos que devam lidar com esse tipo de situação, dando pronta resposta e pronto socorro. Mas no âmbito da Assembleia Legislativa, não há dúvida, nós temos a oportunidade, senhor presidente, de somar e fazer a diferença e aprovar um conjunto importante de medidas legislativas que possam fazer o coibir e o prevenir de ações como essa. Mas a primeira fala é de profunda solidariedade em relação àqueles envolvidos, de modo indireto. Também recebi o telefonema, o carinho, as mensagens, as palavras amigas de tantos e tantas colegas e colegas deputados, deputadas nesse âmbito, nesse contexto, certamente para que a gente pudesse transmitir a partir daqui aos irmãos de Blumenau essa dor que atinge a todos nós e consterna a todos nós na sociedade catarinense. Então, senhor presidente, meu carinho pela oportunidade de participar daqui de Blumenau, dessa sessão de forma remota, por todo esse fato atípico que assolou a nossa cidade, mas destacar a pronta resposta das forças de segurança, prefeito, governador, mas também a pronta resposta da Assembleia Legislativa, liderada pelo nosso presidente Mauro de Nadal, por todos os deputados que têm iniciativas legislativas nesse contexto, e que nós possamos fazer, muito em breve, uma força-tarefa, para que a gente possa criar, do ponto de vista legal, todo um arcabouço de medidas que possam dar suporte à prevenção, à coibição, e que os nossos espaços de educação possam ser espaços absolutamente seguros, que os pais possam trabalhar tranquilos, sabendo que os seus filhos estão a salvo, e que os profissionais de educação, que inclusive no contexto do dia de hoje, muitos dos quais heróis, que tiveram a condição de salvar a vida de tantas crianças, é importante reconhecer esse empenho abnegado de tantos profissionais que até atingidos foram para poder salvar as crianças. Todos esses reconhecimentos precisam ser feitos. Então, agradeço, presidente, o carinho e a oportunidade da palavra. Eu também agradeço muito, muito, muito a solidariedade e o carinho de tantos deputados, de tantas deputadas, e reitero aqui que é um conjunto importante de medidas legislativas que estão tramitando no âmbito da Assembleia Legislativa, que é preciso uma força-tarefa para a aprovação de todo esse conjunto de medidas que são importantes e, obviamente, claro, refletir que não é uma única causa isolada, há muitas questões que são envoltas a esses novos tempos e que também essas questões da tecnologia, das questões mentais, elas devem ser bastante levadas em conta, porque as políticas de segurança pública não dependem tão somente das forças de segurança, o presidente Skudilak, que é delegado de polícia, mas há todo um outro conjunto de medidas que são necessárias para o enfrentamento, para coibir e para prevenir atos extremos como esse. Então, nosso carinho, a nossa solidariedade, a nossa fé e a nossa oração, agradecendo desde já a todos os colegas pelo carinho, pela solidariedade, e Blumenau fica grata aí por tantas manifestações que o mundo tem demonstrado de fé e oração nesse momento tão difícil da vida da cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Napoleão, verdadeira a vossa afirmação, preocupação com a questão mental, psicológica, e às vezes vamos colocar câmeras, vamos colocar vigilância, pessoa armada, não resolve todo o problema. Um maluco desse pode jogar um carro contra os alunos na hora da saída. O que tem que mexer é na legislação federal, colocar prisão perpétua, colocar pena de morte, senão nós, infelizmente, continuamos. Todo o esforço legislativo aqui dos nossos deputados acaba
não atingindo o objetivo. Deputado Mioto e tantos deputados que têm lutado aí, Carlos Humberto, todo para mudar essa coisa. Vamos continuar firmes, mas os congressistas federais têm que mudar a legislação federal. Tem que ter pena de prisão perpétua, tem que ter pena de morte, ou esses fatos vão continuar se repetindo. Pela ordem, deputado Mioto. Presidente, apenas para acrescentar o raciocínio de Vossa Excelência, se a gente avaliar hoje, a ocasião de maior vulnerabilidade é que dá mais chances do marginal agir. Eu estava falando com o deputado Sérgio Mota agora. Se tem um veículo que tem alarme e outro que não tem, qual é o veículo que o bandido vai atingir? Então, não é que vai resolver, mas vai dificultar mais para que isso venha a acontecer. Então, todas essas medidas eu creio que são interessantes, bem como as portas de metais, com detector de metais, que o deputado Sérgio Guimarães defende. Então, quanto menos vulnerabilidade, menos acesso esses criminosos tiverem, acaba restringindo as incidências. Então, eu creio que um pouquinho aqui, um pouquinho ali, cada situação vai limitando mais a ação desses criminosos. Obrigado, presidente. O próximo orador inscrito, deputado Maurício Peixe. Enquanto isso, pela ordem, deputado Sérgio Guimarães. Presidente, o senhor foi muito feliz quando falou em prisão perpétua, pena de morte. É o mínimo que esses vagabundos merecem. Esses marginais, deputado Pepe Colasso. Tu imagina, tu mandar teu filho para a escola. Eu sou pai do Felipe, de 4 anos, e da Nicole, de 8 anos. Hoje eu falei para minha esposa, não leva para a escola. Eu cheguei em casa perto do meio-dia, a minha de 8 aninhos disse, papai, o que está acontecendo na creche? O que foi em Blumenau? O que tu vai explicar para uma criança de 8 anos? Que um vagabundo, um marginal entrou e assassinou de forma brutal 4 crianças a machadinha. Então, essa casa, nós precisamos discutir mecanismos, sim, com câmeras, com segurança armada, com policiais aposentados que estão na reserva, mas tem que voltar para as escolas. Nós precisamos discutir isso. Passou da hora. Alguém me disse, Sérgio, quando é que vai sair o projeto desses detectores de metais? Eu respondi com a segunda pergunta. Mais 30 segundos, deputado. Eu respondi a pergunta, a vida do teu filho tem preço? Não tem preço. Então, cada centavo colocado nas escolas não é gasto, é investimento. Mas eu fiz a inscrição e depois a gente vai falar mais um pouquinho a respeito dessa tragédia que assolou o nosso estado e o Brasil. Obrigado, deputado Sérgio Guimarães. Com a palavra, deputado Maurício Peixe. Senhor presidente, deputado Maurício Kurdilac, saúdo também a todos os demais deputados e aqueles que estão nos acompanhando aí pela TV UOL. Hoje estamos estarrecidos pelo acontecimento de Blumenau. Justamente na hora do acontecimento, um pai transmitindo ao vivo pelo Facebook, eu entrei e vi o desespero de vários pais chegando à escola não sabendo o que estava acontecendo, chorando muito, desesperados. Depois ficamos sabendo que foram tirados covardemente a vida de 4 crianças, de 4 anjos, os 2 Bernardo, a Larissa e o Enzo. Até aí na rede social, está o pai do Bernardo falando, esse que tinha 5 anos, chegando na escola, pulando como coelhinho, o pai imitando, porque estava chegando a Páscoa, de repente é tirada a vida brutalmente. Nós estamos estarrecidos e queremos nos solidarizar e também compartilhar essa dor que esses pais, essas famílias estão sentindo. Mas nós temos que tomar atitude. Falei isso num vídeo que gravei, que ninguém pode querer tirar aproveitamento político desse episódio, mas que nós tenhamos ações concretas para dar tranquilidade às famílias, dar tranquilidade aos pais, de poder levar os seus filhos para escolas e eles estarem num ambiente seguro.
Esse ambiente de escola tem que ser seguro, os pais têm que ter tranquilidade. Deu uma enxurrada de pedidos aqui no meu WhatsApp, pedido de pais, inclusive chorando, pedindo providências, com medo, porque a partir desse episódio desencadeou uma série, alguns de fake news, dizendo que outras escolas estavam sendo atacadas e outras ameaçadas, outras, inclusive em Joinville, na semana passada que teve ameaças. E agora a deputada Ana passou para mim, ali no lado, acompanhando, lá em São Paulo, um jovem levou uma bomba caseira, explodiu e atingiu uma pessoa, uma professora de 57 anos, agora. E através desses episódios vai desencadear outros. Então tem que ter leis efetivas que possam, sim, parar com isso e dar tranquilidade aos pais. E quais as leis efetivas? Algumas aqui citadas, mas ambiente seguro de escola passa, claro, pela porta eletrônica, passa por segurança armado, e não adianta botar lá segurança sem armado, mas chamar a atenção, deputado Maurício, se quando um segurança armado tirar a vida de um monstro desse que cometeu isto hoje, e alguém for lá defender ele na rede social, coitado, é uma vítima da sociedade, coitado, ele não ia fazer nada, que não vá lá defender esse tipo de gente, porque hoje não adianta também direito humano ir lá defender a vida desse monstro que tirou a vida dessas crianças. Nós não podemos aceitar isso. Então, que nós possamos ser rápidos. Eu quero parabenizar aqui a Câmara de Vereadores de Joinville, o presidente Diego, e os outros vereadores que tomaram atitude imediata. Chamaram na Câmara agora às 17 horas da sessão, secretário da Educação, secretário de Segurança, o comandante da Polícia Militar, o delegado-geral da Polícia lá em Joinville, para poder mostrar ao município um plano de segurança para as escolas. Nós precisamos pedir aos prefeitos, precisamos pedir às cidades que possam passar aos pais um plano de segurança. Ao governo do Estado, aqui eu quero parabenizar o nosso governador pela atitude imediata que tomou, indo inclusive na cidade de Blumenau, ele cancelou uma entrega de viaturas que teve hoje de manhã em Joinville, para ir a Blumenau acompanhar de perto, para tomar providência, e é o Estado que tem que estar presente nesse momento para dar tranquilidade e tomar ações. E a Assembleia Legislativa, nós como deputados, temos que dar a resposta para a sociedade, e a resposta é fazer leis efetivas que resolvam, e não leis inócuas que não adianta de nada. Só para aparecer, tem que ter leis efetivas que possam colocar em prática imediatamente, coibir essas ações, dar segurança às escolas, como bem disse o deputado Sardinho. Realmente o investimento que se faz na escola não é gastar dinheiro, é dar tranquilidade, é dar segurança às nossas crianças, aos nossos jovens. E eu defendo também hoje, os pais que não quiserem mandar os filhos para a escola, que não mandem. Teve algumas cidades que já suspenderam as aulas hoje e amanhã, outras não, como Joinville, que tem uma segurança. Todas as escolas municipais em Joinville têm segurança, todas as escolas em Joinville municipais têm uma entrada única e que é guardiada. Então, mas os pais que não quiserem mandar as crianças para a escola, não mandem hoje, não mandem amanhã, até porque o emocional, até porque o psicológico dos professores, como é que eles vão ensinar? Como é que vão falar alguma coisa? Como é que vão estar nesse ambiente com medo? Professores, pais. Então, que possam abonar as faltas desses alunos e que possam, sim, dar a tranquilidade aos pais. Então, temos que tomar imediata ação para poder dar essa tranquilidade. Então, parabéns à Câmara de Joinville e fazer aqui o pedido, sim. Tem que ter um plano, cada cidade, de segurança nas escolas, porque daqui a pouco, através desses jogos, a saúde mental tão afetada, alguns se aproveitando disso até, mas pós-Covid e pós-pandemia, nós temos um problema muito sério no Brasil, aqui em Santa Catarina, da saúde mental. Problemas psicológicos que afloram, e esses jogos de internet levam ao suicídio. Vocês já viram, deputados, vocês já viram qual é o número de suicídios acontecendo nos últimos tempos agora? É impressionante, de jovens, levados por quê? Pela internet, por essas ações que estão acontecendo,
e nós aqui tomar atitude. Nós somos eleitos para isso. Nós somos políticos para isso. Não para ficar de braço cruzado. Não para fazer politicagem, mas tomar atitudes. Espero, sim, como foi falado aqui, que nós possamos nos reunir na Assembleia para tomar atitudes, para poder colocar em ação. E guarda armada nas escolas. Como foi falado aqui, esse marginal, esse monstro, apareceu agora, passando vídeo. Vocês viram que não tinha um arranhãozinho no rosto? Nada. Está lá falando e dizendo ainda que outros lugares ia até amedrontando, botando terror. Isso é terrível. Nada. Então, penas duras, pena dura mesmo para esse monstro que destruiu a vida de famílias, que tirou a vida de inocente de anjos que estão agora lá no céu. E nós que vivemos a semana da Páscoa, a semana da ressurreição, mas para a ressurreição passou na cruz. Santa Catarina, Blumenau, o Brasil está passando por uma cruz agora, que é a cruz do Calvário, da morte, inocente, mas que nós possamos ter a ressurreição, a vida nova. Vida nova é mudar atitudes, seja enérgicos, cobrar e ter, sim, segurança nas nossas escolas, não só nas nossas escolas, né? De uma forma geral, porque o que está acontecendo hoje são barbaridades, as facções tomando conta, estão tomando conta, e nós não podendo fazer muita coisa. Então, vamos colocar essas crianças nas mãos de Deus, e elas já estão lá com Ele, mas principalmente dar apoio às famílias, e essa escola que leva o nome de Cantinho do Bom Pastor. O bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas, é aquele que dá a vida pelas pessoas. Nós possamos pedir a Ele que possa dar tranquilidade e paz ao nosso Brasil, à nossa cidade de Santa Catarina e hoje, principalmente, à cidade de Blumenau. Deus abençoe essas famílias, porque não vai ser fácil, não. A saudade vai bater e nós aqui chorando pela perda que nós tivemos. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Maurício Peixe. Próximo orador inscrito, deputado Vicente Caro Preso. Vossa Excelência tem o tempo de até 10 minutos. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, as pessoas que estão nos ouvindo. Hoje, senhor presidente, eu saí de Blumenau. Ontem participei de um encontro de amigos que não se viam, alguns há mais de 40 anos, né? A idade vai chegando, alguns há 30, 20 anos. Saí hoje contente, dormi na casa do meu irmão. Quando eu estava chegando aqui no Alto Vale, soou essa triste notícia da morte das 4 crianças e dessa besta, desse animal, essa situação terrível. Bom, na realidade, tem pipocado vários casos como esse, Brasil afora, inclusive aqui. Por ter acontecido na cidade de Blumenau, a minha cidade, onde eu nasci, onde eu transito, onde mora o meu irmão e alguns familiares, a gente, né, por ser Blumenau, isso ecoa e está em tudo que é canto da face da terra, as pessoas debatendo e analisando a situação. Na realidade, essas coisas a gente podia contar que iria acontecer e, quem sabe, vai acontecer em um lugar ou outro. As crianças que hoje faleceram produziram uma dor terrível na gente, igual à dor, por exemplo, do município de Saudades, onde aconteceu algo praticamente igual. Então, eu concordo com o presidente, agora, o vice-presidente Maurício Kudelark, que as leis elas não podem ser levadas apenas no que pode ser interpretado e amenizado de todas as vezes que acontece algum crime hediondo como esse, alguns benefícios inexplicáveis que a lei penal brasileira, o Código Penal, apresenta. Realmente o Congresso tem que fazer alguma mudança para apertar. Como é que nós vamos tratar bem uma besta como essa, né? Essa pessoa
que está no começo da vida dela, produtiva, adulta, né? O que ela vai fazer na vida? O que se espera da convivência com essa pessoa em sociedade daqui para frente? E das outras que estavam planejando fazer a mesma coisa, seja através de programas de internet, seja através de droga, o que o valha. O fato é que algo está errado no Código Penal brasileiro. Não é a mesma coisa de que países avançados. Nós nos colocamos muito benevolentes em relação a essas situações todas. Eu fico muito entristecido com isso tudo. E acho que, primeiro, a gente tem que parabenizar o exemplo do governador, né, que deixou a política de lado e foi se solidarizar. Porque ele não podia fazer nada diferente naquele momento, mas a cara do Estado era importante naquele momento estar ali. Então, parabéns ao governador, parabéns aos secretários que o acompanharam, porque realmente nós temos que rever alguns problemas que possam facilitar esse tipo de situação. Acredito, né, que o governo vá dar conta disso. Eu acho que a Assembleia Legislativa tem uma participação crucial, fundamental, assim como a sociedade civil organizada e também a Federação dos Municípios. Mas eu queria fazer um contraponto aqui. Uma notícia terrível e uma notícia que nos traz muita esperança e gratidão. De novo, a secretária de Saúde, a Carmen Zanotto, ela, depois de uma reunião hoje importante da Comissão Regional da ANVALE, da Associação Municipal de Itapocu, secretários de Saúde, a CIR, nós tivemos a confirmação por parte do governo de que haverão, doravante, pagamentos administrativos para atendimentos cardiológicos urgentes, ou seja, infarto do miocárdio, que é o que mais assusta e o que mais tem que ser feito agudamente tratamento. Hoje em dia, Jaraguá e na região, todos são transferidos, têm que ser transferidos à Mafra, que é a sede da microrregião, a referência. Isso tinha trazido e tem trazido muitos problemas, pois alguém com infarto do miocárdio perder 3 horas numa ambulância é muito músculo cardíaco que se vai e que poderia ser poupado com atendimento mais rápido para aquele caso. Então, o Hospital São José ficará agora até receber a habilitação do Ministério da Saúde daqui a alguns meses. Ele, a partir de agora, o Estado liberou e vai pagar administrativamente pelos procedimentos de urgência. Então, é um avanço muito grande, uma notícia que se contrapõe, porque favorece a vida, àquela que aconteceu perto de onde eu morava. Em Blumenau, ainda temos a casa lá, isso me consternou, estirou todos nós, perdemos os pés, as mãos, a cabeça, quando a gente vê cenas de selvageria como essa. Eu lamento muito que nós tenhamos que conviver ainda com esse tipo de selvageria. E cabe ao Congresso Nacional, e como a humanidade faz sempre, aos solavancos, depois de uma desgraça como essa, passa a mão na cabeça e daí quer resolver. Todo mundo tem a solução. Vamos ter calma, vamos ter sabedoria suficiente para podermos manejar daqui para frente todas as situações que forem parecidas e fazer de tudo para evitar. Quero deixar aqui pelo final, senhor presidente, um abraço extensivo a todos os amigos de Blumenau, a todas as famílias de Blumenau, a todos os pais que têm crianças pequenas e que estão traumatizadas na região de Blumenau e no estado também, porque essa situação virou um clamor, uma ansiedade geral, um pânico que está afetando a todos nós. A dor de Blumenau é a dor de Santa Catarina, é a dor de todo pai, toda mãe, não apenas do Brasil, mas do mundo inteiro. Um abraço, muito obrigado. Obrigado, deputado Vicente Caro Preso. Passamos ao horário dos partidos políticos. Pela ordem, deputado Maurício Peixe.
Presidente, ainda em tempo, eu quero homenagear a nossa cidade de Araquari, a antiga Paraty, pelos seus 147 anos de vida hoje. Parabéns ao prefeito Clenilton, aos vereadores e todos os cidadãos. Também quero saudar aqui a guarda portuária do Porto de São Francisco do Sul, o Paulo, que é o presidente da associação, lutando aí pelos seus direitos, e também o Maciel, que está aqui, procurando aí a nós para poder prevalecer os seus direitos dentro daquilo que rege o Estatuto e a lei estadual. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Maurício Peixe. Aproveito para saudar o vereador Jean Nicoleto, no município de Pomerode, também atuante e presente vereador. Seja bem-vindo à nossa Casa Legislativa. Primeiro horário nos partidos políticos pertence ao bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT, PDT. Segundo horário pertence ao bloco Podemos, Republicanos, Novo. Deputado Lucas Neves, Vossa Excelência, está inscrito em explicações pessoais. Quiser usar o horário do Podemos. Senhor presidente, eu acho que o deputado Sérgio Mota tinha solicitado o tempo, mas se ele não for utilizar, eu posso utilizar aqui o tempo que eu tinha solicitado também. Então, Vossa Excelência tem o tempo de até 7 minutos. Obrigado, presidente. A minha fala também é no sentido, que os colegas deputados se manifestaram aí, os que me antecederam. Hoje é um dia triste, Santa Catarina, mais uma vez, aí acordando de um pesadelo. Eu não consigo nem mensurar o que as famílias e as vítimas estão sentindo neste dia pesado, carregado de dor. Eu quero aqui lamentar profundamente e me solidarizar com todos aqueles que sofrem nesse momento. Que Deus esteja com cada um. O que aconteceu em Blumenau e o que ocorreu há 2 anos, a gente pode lembrar de saudades, foge da lógica da vida. Crianças inocentes, indefesas, diante de tamanha barbaridade. Isto corrói a alma da gente. O ataque de hoje, infelizmente, é mais uma na triste estatística do nosso país. Desde 2002 já são 23 ataques com 40 mortes. Desde agosto do ano passado, 13 mortes, e estamos assistindo tudo isso sem fazer nada. O povo clama por mais segurança nas instituições de ensino. Mais policiamento, mais controle externo, mais monitoramento e mais qualidade no ambiente escolar. Só que não adianta apenas reprimir e aumentar a vigilância. É obrigação do Estado pensar na prevenção para cortar o mal pela raiz. Vamos evitar tragédias como essa, aumentando o policiamento ostensivo e a investigação, valorizando a inteligência das forças de segurança, criar um setor voltado para isso. Precisamos proteger as nossas crianças. O Brasil não tem plano para prevenir ataques e as instituições estão lidando sozinhas, sem estrutura necessária para evitar esse tipo de violência. Assim que tomei conhecimento dessa tragédia de hoje, eu deleguei ao meu gabinete a função de estudar o tema, para a gente buscar uma ação no âmbito local. E a nossa sugestão é instituir um plano estadual de segurança nas escolas. É dever do Legislativo dar uma resposta imediata após os ataques praticados contra as nossas crianças. O Brasil não tem plano para prevenir ataques e isso nos entristece muito. Além de reprimir, além da repressão, precisamos melhorar a prevenção e assistência psicológica e psiquiátrica às pessoas com necessidades de tratamento e de cuidados específicos. Promover a capacitação dos professores, funcionários e agentes de segurança para identificar possíveis ameaças e ataques, bem como realizar a proteção dos alunos. Orientar e preparar a comunidade para garantir a recuperação das vítimas dos atentados. E, principalmente, criar um ambiente seguro, acolhedor e atrativo para os nossos estudantes, professores e funcionários. Basta de violência, o povo catarinense não aguenta ver tanto sofrimento como a gente está vendo hoje.
Chega de acordar dentro de um pesadelo, como aconteceu hoje. Era isso, presidente. Obrigado. Presidente, me permite uma parte nos últimos 3 minutos, dentro do tempo do bloco ainda? Sim, com a palavra, deputado Matheus Cadorim. Obrigado pela oportunidade, presidente, colega Lucas e demais deputados. Nós também comovidos e chocados com essa triste notícia. Reforçamos aqui um projeto de resolução que já foi aprovado nessa casa e que trata do tema que eu acho que também poderia ser a grande salvaguarda desse tipo de situação, que é a possibilidade de que nós tivéssemos de mexer na nossa legislação. Aqui já foi aprovado nessa casa um projeto de resolução no ano passado que mexe no Pacto Federativo Nacional e pode trazer a possibilidade de inibir ações criminosas como essas que aconteceram hoje ali em Blumenau. A aprovação dessa resolução precisa ser feita em 14 assembleias legislativas em todo o Brasil. Restam apenas 3 para que a gente possa levar essa proposta de PEC para o Congresso Nacional. E aí a gente pode mexer no pacto e trazer mais autonomia para os estados no Brasil. Autonomia para mexer em questões de legislação penal, legislação civil, energia, água, enfim, o que nós pudermos trazer mais autonomia na questão da legislação do estado, para que nós sejamos efetivamente uma federação, onde cada estado tenha mais autonomia para gerir sua própria legislação nesse sentido. E isso quer dizer o quê? Que a Santa Catarina vai poder ter leis mais duras para ações como essa, não dependendo exclusivamente da legislação nacional. Então, a gente vai poder mexer em questões penais e civis que tragam penas mais rigorosas para esses crimes. Dessa forma, Santa Catarina e os demais estados do Brasil vão poder focar em seus problemas regionais e deixar, e os demais estados, né, que possam focar em problemas regionais, deixando de ficar refém de um pacto que trata de todos de maneira branda e de maneira igual, sem pensar nas questões individuais de cada região. Então, essa também é a nossa proposta, que nós estamos à frente da aprovação dessa PEC em outras assembleias legislativas de estados do Brasil, para que a gente possa ter também essa possibilidade de autonomia para poder gerir a nossa própria legislação. E assim auxiliar a nossa polícia, auxiliar o nosso judiciário, que acaba prendendo o bandido e depois ele é imediatamente solto. Enfim, a pena que deveria ser rigorosa não é, por conta de uma legislação igualitária para um país continental como o Brasil, e tenho certeza que nós, em Santa Catarina, teríamos condições, por si só, de desenvolver uma legislação muito mais adequada para a nossa realidade. Obrigado. Obrigado, deputado. Próximo horário pertence ao PP. Se possível, presidente, deputado Altair. Com a palavra, deputado Altair, Vossa Excelência tem o tempo de 5 minutos. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas. Quero agradecer a oportunidade da palavra. Realmente é um dia que dói no coração de todos nós. Acredito que a maioria de nós teve dificuldade, inclusive, para almoçar, porque fica um nó na garganta, uma dor muito profunda. Quero me solidarizar com as famílias, com a cidade de Blumenau, com todos os colegas deputados que aqui já se manifestaram, esse momento de profunda dor. Todos nós que somos pais, realmente nos colocamos no lugar dos pais que perderam seus filhos nesse momento. É realmente um momento de profunda dor, de profunda reflexão. É difícil compreender que um ser humano, que vem a este mundo, tem uma grande oportunidade de realizar grandes obras, se coloca à disposição de um serviço tão maligno, tão horroroso para a humanidade. E isso realmente envergonha a todos nós, catarinenses, que somos um estado de trabalho, um estado honrado. Por isso, quero agradecer aqui a presença do governador Jorginho, uma atitude de liderança. Tão logo ocorre a tragédia, estar lá no local, dando a solidariedade às famílias, em nome dos catarinenses. Por isso, agradeço aqui de coração também
me sinto representado pela presença do governador naquele momento da tragédia. Evidentemente que nós temos que dar uma resposta. Isso tem acontecido muito em nosso país e volta e meia acontece também fora do nosso país, invadir escola, cometer assassinatos, e não é coisa típica de países subdesenvolvidos de forma alguma, até porque o Brasil já avançou bastante, mas ocorre também no primeiro mundo. O que estranhei hoje, eu recebi logo em seguida uma ligação do vereador Leise, aqui da cidade de Chapecó, ele que é policial militar da reserva, ele me relata que pode trabalhar guarda de segurança em hospitais, em bancos, em lotérica, em todos os ambientes pode trabalhar armado, né? Agora, em escola, não pode trabalhar armado. Veja a incoerência. Portanto, esta Assembleia Legislativa, eu sei que depende de legislação federal, é uma lei federal, mas, através de todos nós, deputados, vamos encaminhar, fazer uma interlocução com a nossa bancada federal para que a lei seja alterada. Nós não podemos ter locais que facilitam o acesso do bandido, do criminoso, né? Nosso país não tem pena de morte para crimes como esse, que deveria imediatamente ser retirado dessa existência, um delinquente dessa natureza, mas, evidentemente, que nós precisamos ter ações rápidas. A Assembleia Legislativa, todos os 40 deputados estão imbuídos de encontrarmos ações efetivas que contribuam com a segurança pública, mas o Congresso Nacional tem que agir rápido para permitir com que a segurança armada possa também estar nas escolas. E isso vai permitir com que nós tenhamos um mínimo de segurança possível. Hoje, certamente, Santa Catarina perdeu o espírito da Páscoa, né, da ressurreição, e está nesse ambiente de tristeza, de luto, e por isso esta Assembleia, através do nosso presidente, que também já se manifestou de forma oficial, através do deputado Mauro de Nadal, nós nos solidarizamos com a palavra de todos os colegas aqui que manifestaram. Nós temos que dar resposta rápida, mas é o momento do Congresso Nacional se manifestar. E te digo ainda mais que o Congresso Nacional deve reavaliar esse cenário de o país, o Brasil, não ter pena de morte. Prisão perpétua e pena de morte para crimes como esse tem que ser imediatamente aplicado. Obrigado, deputado Altair Silva. Próximo horário pertence ao PSOL. Com a palavra, deputado Marquito, Vossa Excelência tem o tempo de 3 minutos. Obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde a todos e todas. Quero aqui lamentar profundamente as vidas das crianças tiradas de forma violenta, inaceitável, que tivemos nessa manhã em Blumenau. Quero aqui me solidarizar às famílias, aos professores, a todas aquelas crianças que presenciaram esse ataque que não tem explicação e não tem justificativa alguma. É importante que essa casa realmente faça uma reflexão profunda, porque nós estamos vivendo em tempos sombrios, onde pessoas acham que têm o direito de pegar e violentar qualquer uma outra, onde nós temos muitos atos de forma voluntária de violência explícita. E, mais do que isso, os dados e as informações que se apresentam demonstram o quanto que esses ataques violentos a unidades escolares, escolas, creches, que acontecem no mundo e acontecem no Brasil e em Santa Catarina, eles têm uma relação direta com grupos extremistas que se articulam em redes sociais, que têm
um discurso de angariar jovens, crianças e adultos para práticas violentas. Acho que é fundamental que nós, enquanto parlamentares, compreendemos o quanto estamos vivendo num momento altamente complexo, de profundos problemas e dificuldades em relação à saúde mental das pessoas, em profundos problemas em relação das convivências, em relação à ética, em relação aos atos simples da vida, daquilo que a gente precisaria preservar. Promover a violência é, sim, chegar a esse ponto que nós estamos chegando hoje. De uma pessoa achar no seu direito de entrar numa escola e violentar de forma inaceitável aquelas crianças, matando, violentando e trazendo um trauma profundo para aquela comunidade. As escolas, as creches, são espaços de convivência, são espaços da comunidade, precisam ser preservados, é papel nosso. Por isso, eu mesmo antes desse acontecido, ontem nós protocolamos uma indicação para que o governador Jorginho, ele constituísse um programa de prevenção de violência e promoção à saúde mental nas unidades escolares, bem como um pedido de informação sobre os protocolos em relação aos atos de violência. Tenho visitado escolas e tenho encontrado muitos diretores e diretoras e professores preocupados com o grande índice de anúncios de violência nas escolas. Quero aqui me colocar em solidariedade e também em... Mais um minuto, deputado. Muito obrigado, senhor presidente. Quero aqui me colocar em solidariedade, mas também em compromisso de que nós, parlamentares, e o Parlamento Catarinense olhe para essa questão de forma sistêmica, de forma ampla, de forma complexa, do qual o momento atual e moderno nos traz nesse estado de Santa Catarina. Quero colocar a minha dor e o meu sentimento desde o anúncio deste fato, e que vem se repetindo, e que anuncia justamente uma sociedade que os valores mínimos de reciprocidade, de cuidado, de paz e de amor não estão sendo preservados, não estão sendo cultivados. Que nós também pensemos desta forma, que o caminho é a construção de pacificação, de amor e mais do que isso, de instrumentos que olhem para essas situações de forma complexa e sistêmica. Obrigado. Obrigado, deputado. O próximo horário pertence ao PL. Com a palavra, a colega deputada Ana Campagnolo. Vossa Excelência tem o tempo de até 16 minutos. Presidente, muito obrigada. Senhores deputados, uma infeliz coincidência. Ontem, antes do ataque, nós falávamos nesta tribuna sobre a urgência da aprovação de um programa de vigilância e monitoramento que proporcionasse mais segurança nas nossas escolas. Os senhores ainda se recordam, porque foi ontem que falei com os senhores sobre isso. Nós apresentamos, portanto, o PL 100 de 2023, número fácil de lembrar, para que todos avisem seus chefes de gabinete, sua assessoria, para ficarem atentos a essa pauta que se mostra ainda mais necessária nesse momento. Gostaria de deixar a minha solidariedade às 4 famílias atingidas. Os deputados já estão bastante acostumados a ver minha filhinha de 2 anos e meio correndo aqui pela Assembleia. Ela frequenta a Assembleia desde que ela tinha 5 anos de vida. Às vezes eu a perco de vista e digo, onde é que está a Catarina? Cadê? Onde que está? E sempre a assessoria responde, não se preocupa, tem policial na porta. E eu me sinto muito segura mesmo aqui dentro. Minha filha vai com todo mundo, corre por todo lado, porque eu sei que nós temos seguranças treinados aqui. E essa mesma segurança que eu tenho enquanto trabalho, acredito que todo pai, toda mãe deveria ter também. Então, o nosso projeto de lei apresentado ontem, nós apresentamos nesta data de hoje. Quero agradecer o líder do PP, o deputado PP Colasso. Somando os deputados do PL e os deputados do PP, nós conseguimos o número necessário para requerer que o projeto tramite com prioridade, mas além de todos os deputados do PL e deputados do PP, eu também quero mencionar o deputado Napoleão Bernardes, que já se pronunciou hoje sobre esse episódio. Foi o primeiro deputado hoje muito cedo a entrar em contato comigo e dizer que queria subscrever o PL 100 2023. Inclusive, minha assessoria, o chefe de gabinete já entrou em contato com alguns
chefes de gabinete de outros deputados. O projeto está aberto para que qualquer deputado aqui possa subscrever este PL. Não é um PL da deputada Ana, é um PL de Santa Catarina. Todos os senhores devem procurar o sistema para subscrever, se assim o desejarem. Então, o deputado Napoleão também assinou conosco o pedido de prioridade, deputado Carlos Humberto, Carlos Henrique Lima, Maurício Peixer, Fernando Krellin, Felipe Colasso, né, que, além da assinatura em bloco, estiveram apoiando esse requerimento. Então, o nosso projeto deve tramitar em regime de prioridade. Gostaria de chamar a atenção dos líderes, dos presidentes das comissões envolvidas na tratativa desse projeto. Nós vamos recomendar, vamos solicitar, vamos conversar, já iniciamos essas conversas para que uma comissão conjunta seja feita para apreciar não somente o PL da deputada Ana, o 100 2023, mas os outros que versam sobre temática semelhante, talvez possam ser apensados ou possam tramitar 2 ou 3 projetos que não versam sobre o mesmo assunto, mas são importantes para essa pauta. Nós temos o projeto do deputado sobre detector de metais. Todos esses projetos precisam receber atenção prioritária. E eu gostaria de pedir aos senhores presidentes das comissões correlacionadas, senhores deputados, que se interessarem em nos ajudar a fazer esse projeto avançar. Em que consiste o projeto? Muito simples, gostaria que colocasse na tela para mim a primeira imagem. O projeto tem 3 eixos, nós já falamos sobre ele ontem, mas falamos de forma muito rápida. O primeiro eixo é segurança profissional. Nós vamos ter que debater nesta casa com o governo, e eu fico muito feliz de fazer parte do partido do governador, porque sei que essa conversa será muito tranquila com o governador Jorginho. Teremos que debater na Comissão de Finanças, na CCJ, que tipo de segurança profissional será essa. As ideias são muitas, e os senhores com certeza podem contribuir com esse projeto, com emendas, com sugestões. Podemos encontrar recursos para pagar. Quem sabe os policiais militares da reserva, quem sabe as escolas possam receber autorização para contratar segurança privada, segurança particular, e as empresas possam receber algum benefício para contribuir com as custas dessas seguranças. Vamos discutir essa questão, mas o projeto define a necessidade de segurança profissional armada. E por que tem que ser segurança profissional armada? Quando um homem bom está munido de armas, quando um homem mau está munido de armas, seja arma branca. Bom, todo mundo se falou muito sobre arma de fogo. Os 2 últimos atentados, um foi com uma faca e outro foi com um machado. Ninguém precisou utilizar uma arma de fogo. Mas quando um homem mau faz uso da força, só é possível impedir esse homem mau de avançar na sua chacina, nos seus maus intentos, se um homem bom tiver à sua disposição mais força, mais técnica, mais capacidade letal. E isso acontece, obviamente, quando a Polícia Militar entra em atuação, quando uma segurança armada entra em atuação. E por que isso é fundamental de ser dito nesse momento? Os senhores acreditam que logo após o atentado em São Paulo, uma professora foi assassinada e outras professoras ficaram feridas. Uma das professoras feridas concedeu uma entrevista ao G1, e além da professora, uma deputada do PSOL, lá de São Paulo, também concedeu uma entrevista ao G1, e olha só o que disse a deputada do PSOL. A PM, a Polícia Militar, de forma extensiva na escola, não é uma solução. Polícia e detector de metais demandam um debate mais profundo. O pessoal não quer botar a polícia lá para eliminar o perigo. O pessoal quer debater, conversar, fazer roda reflexiva, né, de repente. Bom, e se esses políticos, se existe essa manifestação contrária à presença da segurança armada, o que nós vamos ter que fazer então? Qual é a solução? O que será que os professores estavam debatendo? Os professores lá do triste episódio de São Paulo, nem estou falando aqui de Santa Catarina. Olha só, a matéria do G1 diz que os professores se organizaram em grupos de WhatsApp. Olha o que diz a matéria. São em grupos de WhatsApp que os professores da região trocam informações sobre os episódios. Abre aspas, é uma maneira de nos proteger. Eu pergunto, senhores deputados que estão aqui comigo, me ouvindo, senhor presidente, será que a gente poderia então substituir todos os policiais do CETISP e policiais militares que estão aqui fazendo a nossa segurança por grupo de WhatsApp? O que os senhores acham? Vamos substituir por grupo de WhatsApp? Não funciona. Diferentemente do revolucionário, o conservador tem uma visão mais pessimista das coisas. Eu não acredito que o projeto de lei 100/2023 ou o projeto dos outros colegas vai resolver o problema da violência.
Eu acredito que ele vai amenizar e vai tentar trazer soluções pontuais. Diferente do revolucionário, o conservador sabe que a realidade é dura e que nunca conseguiremos eliminar totalmente a violência, a injustiça, mas nós apresentamos projetos com a possibilidade de punir, de produzir provas e de amenizar os danos. Então, esta é a proposição do nosso projeto. Por que é importante que este projeto tenha um eixo voltado à segurança armada? Coloca a segunda imagem, por favor. Haverá muita mobilização no Brasil, mas principalmente em Santa Catarina, contra a segurança armada, o que é absolutamente grave num momento como esse, mas haverá. Por exemplo, Marcelo Freixo, algum tempo atrás, desarmamentista, publicou nas suas redes sociais: falsa ilusão de segurança. Mais armas não significam mais segurança. Todos os estudos mostram o inverso. Então, o pessoal da esquerda vai ser contra a presença da polícia ou da segurança armada nas escolas. Mas olha só que interessante, um tempo depois, desarmamentista Marcelo Freixo conta com 10 seguranças armados. Segurança armada para mim, segurança armada para minha família, segurança armada na LESC, segurança armada no banco, nas escolas, paz e amor, grupo reflexivo, grupo de WhatsApp, mais amor, poesia, para resolver o problema da violência. Maria Bethânia, outra desarmamentista, foi descoberto que o seu segurança portava uma arma ilegal para defendê-la, ou seja, tinha um segurança armado. Então, um dos eixos do nosso projeto de lei, primeiro eixo, é o da segurança profissional, um profissional capacitado para apresentar defesa. Coloca novamente a primeira imagem, por gentileza. O segundo eixo do nosso projeto de lei, e vai precisar do apoio dos senhores, o segundo eixo é câmeras internas e externas. Alguns desses tristes episódios acontecem nos pátios, mas a maioria dos criminosos procura a sala de aula, espaço fechado para onde as crianças não podem correr, como foi o caso da professora de 71 anos assassinada dentro da sala de aula. E o terceiro eixo do nosso projeto, para que não digam que nós não trabalhamos também com prevenção, o terceiro eixo do nosso projeto é o treinamento e a capacitação dos professores, dos alunos. Eles precisam saber o que faremos em caso de pânico, o que faremos se houver um alerta, o que vai ser gritado na escola, o que vai ser dito, como vai ser feito para que todos, em todas as salas de aula, possam se trancar dentro da sala de aula, possam procurar um abrigo seguro, treinamento para casos de emergência, para crimes absurdos como esse. Então, o nosso projeto tem 9 artigos, mas os mais importantes que eu quero resumir para que todos tenham conhecimento: artigo 2º, todas as escolas da rede estadual de ensino deverão conter pelo menos um vigilante portando arma de fogo durante todo o período escolar. Enquanto tiver a criança na escola, tem um segurança armado lá. Artigo 3º, parágrafo 1º, as câmeras de que se trata o artigo 3º serão instaladas na entrada do estabelecimento, nos pátios de convivência e dentro das salas de aula. Artigo 4º, anualmente, pelo menos 80% dos funcionários dos colégios estaduais deverão receber treinamento voltado à conscientização e identificação de possíveis sintomas que indiquem problemas relacionados à saúde mental de crianças e adolescentes, assim como orientação possível, abordagem pedagógica e todo o treinamento necessário com relação a esse tipo de situação. Então, é um projeto completo que prevê prevenção e também contenção. Nós não podemos trabalhar com a punição, essa esfera é competência federal, então o nosso projeto não abarca esses termos. Bom, nós entramos em contato também com Anderson Gusato, que foi presidente da UVESC, União de Vereadores de Santa Catarina. Este triste episódio de Blumenau não aconteceu em uma escola estadual, aconteceu em uma creche, então é responsabilidade dos vereadores e prefeitos fazer funcionar este programa de vigilância. Então, nós estamos disponibilizando uma cópia do projeto, inúmeros vereadores já entraram em contato conosco, o Anderson Gusato, presidente da UVESC, tem uma cópia do projeto, aqueles que precisarem podem entrar em contato com ele, ou com a nossa assessoria, o e-mail está aqui embaixo, todos conseguem acessar, para copiar esses projetos nos seus municípios. E tem vereador que já está fazendo isso, e eu gostaria de mostrar agora para os senhores um recadinho muito breve da nossa amiga, vereadora de Blumenau, vereadora Silmara, que eu me lembre, não é do meu partido. Você que não é do PL,
Você que não gosta da deputada Ana, você que não gosta do Bolsonaro, sei lá, não gosta do PL, não tem importância. Esse projeto não tem nada a ver com a deputada Ana, com o Bolsonaro, sei lá, o projeto tem a ver com segurança para os seus filhos, não importa de que partido você seja. Então, você, vereador, puxe uma cópia do projeto, acrescente emendas, discuta com os vereadores da sua cidade e apresente o projeto aí no seu município também. O vídeo da vereadora Silmara. Olá, pessoal. Eu sou Silmara Silva Miguel, eu estou vereadora aqui na cidade de Blumenau e, infelizmente, nós tivemos uma fatalidade aqui em Blumenau, que foi essa tragédia envolvendo algumas crianças. Uma pessoa totalmente desequilibrada entrou na escola e, com um machado, feriu algumas crianças e matou 4. E eu tive em contato com a deputada Ana Campagnolo e eu quero agradecê-la por disponibilizar o projeto para nós. E nós estamos entrando aqui em Blumenau também com esse projeto, que institui um programa de monitoramento de câmeras e também de vigilância aqui na cidade de Blumenau. Nós estamos fazendo uma força-tarefa aqui e eu quero deixar um apelo aqui para todos os vereadores, para que não só aqui em Blumenau, mas que outras cidades também abracem a essa causa, porque as nossas crianças, gente, sem dúvida, são nosso maior patrimônio. Então, esse projeto nós estamos entrando aqui hoje em Blumenau, também estou pedindo apoio dos meus colegas vereadores aqui e também já faço o apelo a todos os vereadores da cidade de Santa Catarina para que também apresentem esse projeto de lei em defesa e proteção das nossas crianças. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputada Ana. Próximo horário pertence ao Bloco Social Democrático, MDB e PSDB. Com a palavra o deputado Emerson Stein. Vossa Excelência tem o tempo de até 12 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas também, todos que nos assistem nesse momento difícil no dia de hoje, onde todos os deputados já explanaram, já falaram de toda a situação, dessa tristeza, do acontecido, e todos também aqui já falaram dos seus projetos de segurança nas escolas, que é de suma importância. Também quero subscrever o projeto da deputada Ana Campagnolo, com certeza um projeto muito interessante, e todos os projetos que estão tramitando nessa casa referente à segurança nas escolas estaduais. Os municípios, a maioria deles também já fazem a sua parte, têm feito a sua parte, e nos solidarizar com a família lá de Blumenau, que é minha terra natal, onde eu nasci, e realmente nos emociona. Eu que tenho um filho que está para nascer aí, está com 7 meses, e o que vem pela frente nesse nosso mundo atual, onde um sujeito, e eu falo que ele não tem problemas mentais, não, porque horas antes ele estava na frente do espelho, no elevador, fazendo dessa maneira como se estivesse vindo da academia, que se fosse um homem forte, um homem com saúde, tinha que estar trabalhando, tinha que estar capinando uma roça para ver como é que funciona. E aí está lá, ali, preso, dando entrevistas ainda e falando de como foi. Está certo, deputado Maurício Kudlak? Nós temos que rever essa lei a nível federal, não tenho dúvida disso. Tem que ficar preso para sempre. Tem que trabalhar lá na cadeia, tem que sofrer lá dentro, para sempre, porque esse não tem medida nenhuma que tire ele do que ele fez. E eu quero passar ali rapidamente um vídeo do trabalho que a gente fez em Porto Belo, na segurança, todas as escolas, já falei aqui, fiz indicação ao governo do Estado, todas as escolas e creches do município de Porto Belo têm totens de segurança na entrada das escolas e creches do nosso município. Rapidamente, o que a nossa Guarda Municipal fez no dia de hoje, não cancelou as aulas e fez todo o monitoramento, funcionando com as guardas municipais em todas as escolas, Polícia Militar, Polícia Civil, e olhem só o programa que a gente tem lá, que é monitorado durante todo o dia em Porto Belo. Hoje é um dia atípico no município de Porto Belo. Tendo em vista a tragédia que aconteceu no município de Blumenau, nós da Guarda Municipal, juntamente com a Polícia Militar, Polícia Civil, estamos monitorando de perto toda a situação nos colégios municipais. Atualmente nós temos mais de 70 câmeras de monitoramento na rede municipal,
A grande parte dessas câmeras estão instaladas nos colégios municipais, que cada totem dispõe de um botão de emergência. Caso alguma pessoa, algum professor passe por perto e visualize alguma situação diferente que possa caracterizar algum delito, pode acionar a Guarda Municipal para que a gente possa atender. Os nossos operadores, em tempo real, estão monitorando toda a movimentação que acontece nas proximidades dos colégios, assim como as nossas viaturas. Foi modificado todo o plano de trabalho. O foco hoje, assim como nos próximos dias, é a atenção nos colégios municipais, resguardando pela integridade física das crianças e adolescentes. Então é isso que a gente fez lá quando prefeito. E faz um ano, deputado Fernando Crelli, que não acontece um incidente, nenhum roubo em nenhuma escola, em nenhuma creche. Resolve? Talvez não resolva. Talvez ele pelo muro lá de trás, mas com certeza inibe, como falou o deputado Sérgio Guimarães, onde o assaltante prefere assaltar um carro que não tenha o alarme. É de indignar, sim, a gente está emocionado no dia de hoje por toda a situação. A gente parabeniza o nosso governador por ter estado em Blumenau, mostrar a sua solidariedade presencialmente lá, com as famílias, dando amparo, dando suporte. E a gente vai estar na próxima segunda-feira com o governador, que ele vai mostrar para nós os 100 dias do seu mandato, e a hora de todos os deputados se unirem e falarem dos seus projetos e também pedirem para ele, ajudar ele, a mostrar para ele de como pode ser feito nas escolas estaduais a segurança dos nossos jovens, monitorando, tendo sim segurança armada nas escolas, na entrada dos vigilantes. Está aí, né, o projeto da deputada Ana Capaiolo, e nós também já fizemos requerimento solicitando que os CETISP, policiais militares que estão na reserva, voltem através desse incentivo para ajudar nas escolas estaduais. Eu quero só ler aqui, para encerrar, que o deputado Fernando Crelli também vai usar o espaço, uma postagem, eu vou falar porque ele fez a postagem, é público, está postado no jornal Razão, de Tijucas, do tenente-coronel, que é homenageado por essa Casa Legislativa, o tenente-coronel Éder Jaciel. Olha só a frase que ele usou, que a coragem que ele teve, e que outros não teriam, eu acho. A sociedade teria de me julgar em um júri, porque jamais eu entregaria esse desgraçado vivo. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, deputado Fernando Crelli. Senhor presidente, talvez essa está sendo a minha fala na tribuna no dia mais triste que eu estou nessa casa. Assim como foi ano passado, ocorreu lá em Saudades, também ocorrido hoje em Blumenau. Então, como líder da bancada do partido, venho aqui, em nome do nosso partido, principalmente para dar a nossa solidariedade à cidade de Blumenau e principalmente a essas famílias enlutadas. Esse momento tão difícil, que todo mundo, né, infelizmente, quando acontece alguma coisa, todo mundo acha um monte de justificativa. Foi assim na pandemia. Eu lembro quando começou a pandemia, todo mundo tinha uma saída, todo mundo ia resolver, todo mundo sabia como resolver. Só que depois que teve lá em Saudades, eu lembro um debate muito grande nessa casa, durou 3 dias. No 4º dia ninguém mais lembrava, cada um tocava a sua vida, as famílias ficaram lá enlutadas. E agora, hoje aconteceu de novo em Blumenau. Tomara que esse tema, esse assunto, seja agora visto com mais atenção por todos os poderes, por todos os agentes públicos de Santa Catarina. Digo isso porque segurança nas escolas. No ano passado eu fiz um projeto nessa casa, criando a Semana Estadual de Segurança nas Escolas, criando várias diretrizes, treinamento, capacitação. Esse projeto foi aprovado por essa casa e ele ainda não foi colocado em prática no Estado. Tenho certeza que um projeto como esse, com toda certeza, absoluta certeza, vai auxiliar muito em um momento de urgência e emergência, como foi no caso de Blumenau. Iria evitar? Não sei, deputado, não sei. Na verdade, ninguém sabe de nada, né? O cara invade a escola pelo muro de trás. Ah, mas se tivesse um policial lá na frente, ele não teria feito? Não sei. Infelizmente, eu não sei responder isso. Mas que fica aqui claro
que nós, como parlamentares, eu vejo em todos os poderes aqui em Santa Catarina, no Executivo, no Legislativo, no Judiciário, em todos os poderes, em todas as casas aqui do Estado, policiais militares aposentados fazendo a segurança. Os policiais militares aposentados do CETISP, aqui dentro da casa, fazendo segurança para os deputados estaduais. Bacana. No Poder Judiciário, legal. Lá no Tribunal de Contas também tem, no Ministério Público tem, no Executivo tem. Por que não? A gente não utiliza, existe uma lei no Estado, que na lei diz, a excepcionalidade para alguns órgãos. Utilize isso nas escolas. E vou além, agora, eu não sei se isso pode ser positivo ou negativo para mim, mas eu também não estou nem aí mais para isso, o que pensam. Em época de rede social, muita coisa tem acontecido por causa disso aqui, deputado. Isso aqui virou uma arma na mão de muita gente, na casa de muita gente, nas famílias. Isso aqui está desestruturando famílias. As pessoas se comunicam por aqui, tem agora Deep Web, Dark Web, essas coisas todas. Passo todo dia lá em Joinville, no 62BI, no batalhão de Joinville, como tem aqui, tem em Blumenau, tem em Florianópolis, os batalhões. Alguns países, o exército está assim na rua. Por que nós não podemos pegar aquele cara que fica lá na frente do exército? Fica lá na frente do exército, ele não pode estar na frente de um espaço público, de uma escola. Por quê? Porque eles estão sendo treinados para uma possível guerra. Nós já estamos em guerra, já faz tempo. É a guerra do tráfico, é a guerra de pessoas cometendo atos como esse de hoje. Então, gente, está na hora da gente abrir a mente. Nós temos uma Constituição de 1988, depois de lá aconteceu muita coisa. Nos últimos 5 anos no Brasil, muita coisa mudou. A rede social está aí, as pessoas estão perdendo o limite. Tem gente que está... Gente, o cara matar criancinha de 3 aninhos, por causa de um jogo de internet, pelo amor de Deus, gente. Se a gente não começar a revisar, as pessoas estão doentes, isso aqui está deixando muitas pessoas doentes, e que realmente as punições sejam mais severas no Brasil. Eu não consigo ter a tranquilidade, deputado Marcos, a tranquilidade de chegar aqui e dizer o seguinte, que realmente agora nós temos que punir esse cara com ficar muitos anos preso. Cara, eu sou pai. Para mim, a forma que ele saiu de lá, ele já não voltava. Nós não gastaríamos nem dinheiro público para manter o cara numa penitenciária, num presídio. Um preso custa hoje R$ 3.500 por mês. Sabe o que vai acontecer com esse cidadão? Beleza, ele vai pegar 5 anos de cadeia, 10 anos de cadeia, 15 anos de cadeia. E você, cidadão catarinense, vai pagar essa conta. Então, realmente, tem que mudar. Se a gente não mudar a nossa Constituição, se a gente não mudar a forma de fazer política nesse país, realmente coisas vão acontecer, ninguém vai ser punido. Não estou dizendo que isso evitaria o que ele fez, mas as punições precisam ser mais severas. Precisamos, sim, usar os CETISPs nas escolas. Tem o meu projeto que entre, um projeto aprovado nessa casa, que entre em prática no Estado de Santa Catarina, para daí, sim, nós termos avanços significativos. Não quero, deputado Maurício, deputados presentes, eu não quero chegar aqui nessa casa daqui a 1, 2 anos e ter o mesmo discurso de repúdio, de raiva, de se sentir um nada, de não poder evitar uma coisa dessa, sendo que nós já tivemos esse discurso lá atrás, na época do que aconteceu em Saudades, e tem acontecido no Brasil afora. Então, está na hora de realmente o discurso aqui na tribuna acontecer, mas as ações concretas existirem aqui no nosso Estado. Obrigado, verdadeiro deputado Fernando Klein. Próximo horário pertence ao bloco União, PSD, PTB, com a palavra nosso deputado Marcos da Rosa. Vossa Excelência tem o tempo de até 10 minutos. Senhoras e senhores parlamentares, senhor presidente, hoje, de fato, é mais um dia muito triste para Santa Catarina e para o Brasil. Vocês lembram do mês de maio de 2021, quando nós tivemos a chacina na cidade de Saudades. E agora estamos enfrentando novamente uma situação semelhante no estado de Santa Catarina e agora na minha querida Blumenau.
Eu estava na estrada, eu e a minha esposa está me acompanhando, inclusive, aqui nessa casa. Nós estávamos exatamente ontem comentando sobre a nossa filha caçula, a Eloá, que está com 4 anos e ainda não está na escola. E nós estávamos conversando sobre em que local, como nós vamos educar a nossa filha no tocante ao ensino escolar. Eu sou entusiasta do homeschooling, mas infelizmente nós temos toda a dificuldade ainda em relação a esse tema no nosso país. Eu quero deixar aqui a minha manifestação do mais profundo pesar, da mais profunda consternação a todos os amigos, a todos os parentes, todas as famílias enlutadas. Blumenau chora, Santa Catarina chora este momento tão triste. Eu me lembro que em 2021, após o acontecimento no município de Saudades, eu fiz um pronunciamento na Câmara Municipal de Blumenau, onde tive a alegria de ser vereador por 3 mandatos. 2 vezes eu fui o vereador mais votado lá em Blumenau, fui presidente da Câmara, prefeito em exercício, e naquela ocasião eu me pronunciei de forma muito clara e deixei a minha opinião em relação à segurança que nós precisamos nos educandários, nas escolas e nas creches. E eu falei naquela oportunidade sobre um exemplo que existe em alguns estados dos Estados Unidos, onde os professores são treinados, alguns professores são treinados e armados, são chamados de anjos da guarda, e protegem as crianças, guardam as crianças nessas escolas, lá em alguns estados dos Estados Unidos. Eu fui duramente criticado, muitas pessoas disseram, professores têm que ter acesso a livros e não a armas, e por aí vai. O fato é que nós devemos sim ter essa nossa manifestação de consternação, todos nós choramos muito, tenho certeza hoje, mas nós precisamos apresentar as soluções, nós temos que ter frieza, entendimento e sabedoria para apresentar as soluções. Está aí, está posto o problema. O que nós vamos apresentar de solução? Ao meu ver, esta seria sim uma saída. Na época eu falei sobre os professores terem, através dos municípios, convênios com os clubes de caça e tiros. Eu estou falando aqui de arma legal, eu estou falando aqui de porte legal de arma. Mas, infelizmente, no nosso país, a gente tem uma cultura muito contrária à arma de fogo. Muitos acham que a arma de fogo é um instrumento do mal, quando na verdade não é. Na mão de um cidadão de bem, a arma legal, devidamente treinado, assim como na mão também dos nossos profissionais da segurança pública, a arma de fogo pode sim evitar grandes problemas. O fato que nós vimos acontecendo hoje em Blumenau evidencia que não é somente a arma de fogo que pode trazer problema. Inclusive, essas pessoas que criticam tanto a arma de fogo, parece que não reconhecem no próprio Código Penal o direito à legítima defesa que tem todo cidadão de bem. Mas ainda que a nossa sociedade não esteja preparada para essa situação, nós precisamos sim, aqui eu faço alusão ao projeto de lei apresentado pela deputada Ana Campagnolo, o qual eu quero também subscrever. Nós precisamos sim, senhoras e senhores, de segurança armada nas escolas e nas creches. Infelizmente, esse cidadão, se é que dá para chamar de cidadão, ele já tinha passagens pela polícia. E agora, esse ser, que não dá para chamar de humano, deputado Scurdilac, ele vai inclusive ter advogado, se a família não apresentar um advogado pago pelo Estado, pago por você, cidadão de bem. Então essa é a situação hoje que nós enfrentamos no nosso país, e nós precisamos mudar isso urgentemente. Eu quero também dizer que nós temos que trabalhar de forma preventiva, e vocês sabem que nós lançamos aqui nessa casa a Frente Parlamentar das Escolas Cívico-Militares, temos percorrido os estados, as cidades, melhor dizendo, os municípios, como na última semana no município de Mafra, fizemos lá uma audiência pública de instalação de uma escola cívico-militar naquele município. Quero agradecer a vereadora Dircilene, tivemos lá várias pessoas, vários representantes de várias entidades, da nossa Polícia Rodoviária Federal,
tivemos lá delegado de polícia, vários professores, tivemos também a vereadora Dircilene, eu repito, a quem quero agradecer pelo convite, e lá nós falamos sobre a escola cívico-militar e eles solicitaram urgentemente a instalação de uma escola cívico-militar naquele município, assim como nós estamos atendendo também vários vereadores, várias autoridades políticas de outros municípios para instalarmos esta escola cívico-militar, que é uma forma, sim, de prevenir violência. Lá nós temos um militar da reserva, um policial militar da reserva, ou também alguém do Corpo de Bombeiros. Enfim, nós precisamos da disciplina, do respeito. O fato é que nós precisamos mudar essa situação e, como eu disse e repito, finalizando, nós precisamos apresentar soluções para essa problemática que infelizmente está posta, se repete novamente agora na minha querida Blumenau, e nós precisamos de solução, e aí precisamos irmanados, unir forças, nós deputados, precisamos cobrar também do Congresso Nacional, porque tem coisas que só se mudam lá, e nós precisamos, eu repito, de soluções. Muito obrigado. Ainda no horário do partido, deputado repórter Sérgio Guimarães. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente. Neste dia triste para Santa Catarina, neste dia triste para o Brasil, para Blumenau, primeiro de tudo fica meu carinho, minha solidariedade às famílias das 4 crianças, dos 4 anjos e também das famílias que tiveram as crianças feridas, né? Por esse vagabundo, por esse marginal. Uma pessoa dessa, ela não é bem certa da cabeça, invadir uma creche com um machadinho e tirar a vida das crianças que estavam brincando num parquinho. Quando o presidente Maurício Kudilak falou anteriormente sobre pena de morte, prisão perpétua, ele foi muito feliz. Ele foi muito feliz. Eu acho que os nossos parlamentares, nível federal, deputados, lá em Brasília, eles precisam repensar algumas coisas. E aí fica justamente esse meu pedido sobre isso. Um camarada desse merece o quê? Pena de morte, prisão perpétua. Um cara desse não merece menos que isso. E não me venham de blá 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 e encher o saco porque eu estou pegando pesado. É porque a gente precisa falar a verdade e é isso que esse camarada merece. Não passa de um vagabundo que destruiu a família, 4 famílias e mais. 4 não, né? Dezenas. Porque isso vai ficar marcado para sempre na memória de pais, professores que lá estavam. Tudo que nós estamos fazendo, eu digo os deputados, é para a segurança das escolas. Seja através de projeto de lei de minha autoria, que trata sobre a implantação de portas detectoras de metais nas escolas. Ah, Sérgio, mas ele pulou o muro. Pois bem, estamos protocolando ainda hoje um outro projeto para colocar mais segurança nas escolas. Cerca elétrica, aumentar o muro, seja lá o que for. Câmeras, policiais armados que estão na reserva, tudo isso que outros deputados desse parlamento estão propondo é de uma grande valia, é de uma grande iniciativa. Porque só assim, deputado Marcos, são vários caminhos que nós vamos ir fechando o cerco para que as crianças, para que os professores, para que os pais tenham mais tranquilidade. Eu sou pai de uma criança de 4 anos e de outra de 8. Hoje eu falei para minha esposa, não vamos levar para o colégio. Porque é lógico que nós estamos em pânico, apreensivos. Porque fala-se em jogo, em rede e não sei o quê, então eu não sei o que passa na cabeça desses caras. É momento de união de esforços. Eu estou aqui, eu gravei um vídeo há pouco e eu disse que eu estou aqui há 60 dias, eu acho, dentro dessa Assembleia. E eu sempre me preocupei com a segurança das escolas. Por isso que nós protocolamos esse projeto. Peço agilidade, peço agilidade ao deputado Fabiano da Luz, que é o relator desse projeto, para que tão logo a gente possa tramitar ele e ser colocado em prática. E fica aqui um apelo ao governo do Estado também, para que nós possamos cercar de todas as maneiras e que as nossas crianças, pais, professores, funcionários tenham segurança num ambiente que deve ser de paz, de aprendizado. Obrigado, deputado. Nós suspendemos a sessão por 5 minutos e voltaremos então para
a votação dos projetos na ordem do dia. Está suspensa a sessão.